meus amigos! As últimas aulas foram carregadas de termos técnicos e expressões bem peculiares. Nós falamos sobre finanças públicas, orçamento, receita, despesa, quais foram os tipos e modos de controle da administração pública. Ressaltamos vários princípios que são primordiais e na aula da semana passada também falamos sobre o controle interno. Mas esse sistema de fiscalização e monitoramento ainda não terminou. Vamos ver o que nós vamos estudar hoje para encerrar nossa matéria? Hoje nós vamos falar sobre os elementos básicos do controle interno, como é feito os procedimentos saneadores, quais são os métodos de avaliação do controle interno, quais orientações para uma estrutura de controle interno, o que é o que chamamos de escola contemporânea do controle interno e vamos finalizar com as considerações sobre o que é o controle externo e interno e sua importância. Nesse sentido, fecharemos hoje a nossa matéria que teve como base o nosso material didático. Por isso, ele deve ser lido e relido. Tudo que está sendo falado aqui está lá, ok? Vamos trabalhar então? Para começarmos, eu gostaria de mostrar a vocês quais são os elementos básicos do sistema de controle interno. Eles são basicamente o plano de organização que prevê a separação apropriada das responsabilidades de cada pessoa, o sistema de autorização e procedimentos de registro adequado, que vem a prover o controle sobre os recursos, os procedimentos saneadores, que devem ser seguidos na execução dos deveres e funções de cada unidade, pelos servidores e pela organização. A gente vê também o grau de idoneidade do pessoal que tem que ter a função efetiva na auditoria interna. Então, esses são detalhes e elementos cruciais do controle interno. Então, vamos explicar cada um desses elementos para a gente entender melhor? O plano de organização é o que nós vamos falar, que o plano de organização das entidades públicas estabelece as responsabilidades funcionais das unidades de operação, das divisões dentro dessas unidades e dos seus empregados. Por óbvio, nenhuma empresa ou repartição pública terá como chefe imediato o diretor da empresa ou o prefeito municipal, ou o governador, enfim, nasce a necessidade da delegação de autoridade, em que um servidor ele vai se tornar responsável por aquele setor. Essa competência deve ser bem definida, para evitar justificativas e ineficiência calcada na falta dessa autoridade. Quando existir trabalhos complementares, separar o trabalho em fases, com a responsabilidade especificada junto na fiscalização e no compromisso de cada servidor. Assim, a definição dos deveres de cada servidor é de grande importância para o controle e fiscalização. Isso ajuda na organização do meio de forma mais sistematizada. Deve-se, então, organizar as funções e deveres dos empregados e a organização das unidades operacionais. Quando a gente fala do sistema de autorização e procedimentos de registro, a gente fala que é aquele setor responsável para assegurar a documentação adequada das operações e transações, em que são implantados registros em formulários adequados aos dados a serem registrados. E esses registros, eles devem ser práticos, adequados ao cotidiano, ao dia a dia. Ele deve ser bem definido e ele deve permitir uma utilização fácil e dentro dos procedimentos de controle estabelecido. Segundo o nosso material didático, um controle interno inadequado é identificado quando se tem um grande número de formulários e registros e, em geral, quando existe complexidade nas operações, tornando difícil determinar as responsabilidades administrativas e as responsabilidades financeiras. A gente fala também dos procedimentos saneadores, que são um conjunto de medidas que visa garantir a eficiência do sistema de controle interno.
o que podemos entender que é a burocracia mesmo, é quando ocorrem os procedimentos burocráticos do dia a dia para, por exemplo, aquisição de material, para listar os fornecedores adequados ou autorizados, inibir qualquer conduta que possa macular o processo institucional. Quando a gente fala do pessoal apropriado e competente, é tão ou mais importante que os procedimentos e métodos estudados aqui, porque ter um funcionário capacitado é um fator essa capacitação ser feita com diligência e eficiência é um fator primordial. A auditoria interna é essencial no controle interno, pois é nela que se verifica as deficiências. Assim, uma unidade de auditoria interna eficaz e profissional é essencial para uma instituição, para ter menor probabilidade de erros e menos fraudes. Nesse sentido, a gente fala também da política organizacional, que é um conjunto de normas que vai definir as ações da organização. Ela é a linha de conduta pré-determinada que se aplica nas organizações. Elas devem ser estabelecidas por escrito e dispostas de forma sistemática em manuais ou outros tipos de publicações, ordenando, assim, a realização das atividades autorizadas de forma efetiva, eficiente e com economia. Já os procedimentos são os métodos empregados para efetuar as atividades de conformidade com as políticas estabelecidas, com o intuito, então, de realizar programa de revisão e melhoria contínua e periódica e reduzir, assim, a possibilidade de erros ou fraudes. O planejamento é elemento necessário em qualquer atividade, pois ele tem a finalidade de determinar as necessidades da organização em termos logísticos e estratégicos. O planejamento deve considerar as obrigações e responsabilidades impostas por lei e os meios necessários para o seu cumprimento. Entra aí, então, o conceito de orçamento, que é fundamental para toda organização e controle, porque é através dele que o administrador vai implementar as ações gerenciais previstas em seu plano de ação. Vai permitir, assim, a avaliação da eficiência e efetividade dos programas governamentais, devendo ter sua estrutura voltada para o aspecto administrativo e de planejamento. Já a contabilidade é um importante método de controle interno sobre as atividades e recursos, na medida em que proporciona o marco de referência para a concessão de responsabilidades por áreas. Ou seja, cada área específica de atividade em que é base para a apresentação de relatórios, um dos instrumentos através dos quais podem ser julgadas as operações da organização. A gente fala também dos relatórios internos, que permite aos funcionários responsáveis o oportuno conhecimento sobre o que está acontecendo, o progresso relativo ao desempenho de suas operações e também a razoável certeza sobre a necessidade de medidas administrativas, tornando essas informações desses relatórios a base para um controle interno apropriado. A gente fala também dos métodos de avaliação do controle interno. O que são, então? Como efetivamos o controle interno em uma instituição? Como eu faço para a implementação do controle interno? Quais são os métodos utilizados no controle interno? Assim, pessoal, a gente entra nas fases que compõem a implementação do controle interno. Nós temos aqui a formulação de objetivos, que vai determinar o que se pretende atingir, quais são os objetivos e metas. Nós vamos falar da verificação dos resultados, que visa determinar os resultados alcançados no processo de execução. Nós vamos falar da comparação do desempenho com os objetivos fixados, que é o confronto de dados que possibilita a identificação de diferenças que vão auxiliar a gerência no processo de tomada de decisão. Vamos falar das análises de causas de deficiência, que verifica, assim, os fatores que podem influenciar os resultados daquele organismo. A gente fala também da determinação da ação gerencial apropriada, que é a avaliação das alternativas disponíveis,
Qual que é a tomada de ação nesse sentido? Vai ser a implementação da ação gerencial. Falamos também da avaliação contínua, que é uma avaliação sistemática dos resultados, os métodos de avaliação. E aí entra a ideia do questionário. Nesse método, as perguntas devem ser respondidas pelos servidores da área sob exame. O questionário no controle interno tem um grande desempenho para se chegar a uma resposta, um objetivo. Assim, a clareza e a objetividade devem ser essenciais nas perguntas elaboradas. Nós temos, assim, alguns tipos de questões para contribuir na elaboração desses questionários, que retiramos do nosso material didático, que podem ser as questões descritivas, que são formuladas de maneira a fornecer informações relevantes sobre o objeto da auditoria e, em grande parte, deve ser respondida durante a fase de levantamento dessa auditoria. O exemplo de questão descritiva é como funciona esse programa. As questões normativas, elas são aquelas que tratam de comparações entre o desempenho atual e aquele estabelecido em norma ou padrão ou meta, tanto de caráter qualitativo quanto quantitativo. Abordam o que deveria ser e usualmente são as perguntas do tipo: o programa tem alcançado as metas previstas? Já as questões avaliativas, ou de impacto, ou que causa efeito, geralmente referem-se à efetividade de um programa e vão além das questões descritivas e normativas. Aí a pergunta é mais ou menos assim: as metas foram atingidas? Quantas pessoas foram atendidas pelo programa? Para enfocar o que teria ocorrido caso o programa ou atividade não tivesse sido executado. Nesse sentido, nós também temos o que o questionário pode ser narrativo, ou seja, o questionário ele é realizado mediante entrevistas e observações de cada um dos principais documentos e registros que intervêm no processo. Pode ser gráfico, que descreve de forma objetiva a estrutura das áreas relacionadas com a auditoria, assim como os procedimentos através de seus diferentes departamentos e atividades, muitas vezes representados por gráficos. O fluxograma, que permite efetuar, através da diagramação, o registro da informação através de seus fluxos, além de evidenciar as provas de cumprimento, a verificação do real funcionamento da informação levantada e a preparação do programa de auditoria. Nós falamos também do questionário de observação direta. Esse método ele vai requer um treinamento e uma preparação específica em, por exemplo, técnicos de anotação de campo, bem como capacidade de concentração e percepção seletiva. O observador treinado deve ser capaz de conferir exatidão, validade e confiabilidade das informações coletadas. Ok, pessoal? Então, a gente entra nas deficiências do controle interno. Nos deparamos com situações cotidianas que são consideradas deficiências comuns e que devem ser evitadas, adotando-se pela instituição os métodos e técnicas que vimos aqui. Assim, nós podemos exemplificar falta de revisão ou de autorização, quando não se tem a exatidão de dados ou são dados incompletos, a falta de responsabilidade ou aptidão dos funcionários responsáveis, entre outros tipos de deficiências que estão elencadas em nosso material didático. Assim, a gente tem uma orientação para uma estrutura de controle interno. Para termos uma estrutura de controle interno efetiva, nós devemos ter essa estrutura fundada por uma autoridade específica, que deve lançar uma legislação específica dentro dos limites legais, especificando toda a estrutura do controle interno e quais as normas atreladas a esse setor. O que a gente vê com isso? A gente vê dos poderes da instituição máxima que é feita através da auditoria. Onde quer que a autoridade seja designada, a instituição máxima de auditoria tem um papel vital no desenvolvimento da estrutura de controle interno. Esse papel ele será desenvolvido direta ou individualmente, dependendo basicamente do seu mandato legal e do sistema administrativo adotado em cada país.
as normas de controle interno e qualquer ajuste devem ser totalmente documentados e prontamente comunicados a quem quer que se aplicam. Nesse sentido, a gente fala sobre a rigidez da lei versus a flexibilidade aos administradores que se dá quando as normas e procedimentos de controle interno são editados por lei. A legislação não pode ser muito restritiva. Devem permitir aos administradores uma flexibilidade para modificar procedimentos à medida que haja mudanças no ambiente operacional. Se não fosse assim, os controles internos ficariam ultrapassados e ineficientes ante a legislação que pode ser alterada a qualquer momento. As peculiaridades da estrutura de controle interno devem ser periodicamente revistas e ajustadas para acompanhar as mudanças ambientais da organização. Nesse sentido, a gente fala sobre a Escola Contemporânea de Controle Interno. A Escola Contemporânea de Controle Interno é baseada muito no que a gente chama de COSO. O COSO é uma organização privada criada nos Estados Unidos em 85 para prevenir e evitar fraudes nos procedimentos e processos internos de empresas. Inicialmente, ela foi criada como uma Comissão Nacional sobre Fraudes em Relatórios Financeiros. Essa comissão ela foi formada por representantes das principais associações de classes e de profissionais ligados à área financeira. E o primeiro objetivo de estudo da comissão foram justamente os controles internos das empresas. Essa comissão, posteriormente, tornou-se um comitê e passou a se chamar COSO, que em português significa Comitê das Organizações Patrocinadas da Comissão Treasury, que foi o fundador dessa comissão. Para o COSO, o controle interno é uma entidade sem fins lucrativos, dedicadas à melhoria dos relatórios financeiros por meio da ética e da efetividade dos controles internos e da governança corporativa. Nessa concepção do COSO, controle interno refere-se ao processo que visa fornecer a segurança razoável no alcance dos objetivos quanto ao aspecto de efetividade e eficiência das operações, confiabilidade de relatórios financeiros e com o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis. A metodologia desenvolvida pelo COSO define que o processo de controle interno deve ser composto por 5 elementos: o ambiente de controle, a avaliação e gerenciamento de risco, as atividades de controle, a informação e comunicação e o monitoramento. Bem, o ambiente de controle estrutura as demais dimensões dos controles internos. O ambiente está ligado a diversos fatores: integridade, valores éticos e competência dos funcionários da entidade, de modo que a gerência atribui a autoridade e responsabilidade, organiza e desenvolve seu pessoal e o comprometimento da direção da entidade. Assim, a gente entra no segundo requisito, que é a avaliação de riscos, que trata de identificação e análise dos riscos relevantes para o alcance dos objetivos da entidade. Como pré-condição, esses objetivos devem estar claramente estabelecidos, preferencialmente associados a metas de cumprimento. Por sua vez, a gerência da entidade deve definir os níveis de risco nas dimensões operacional, de informação e de conformidade que considera aceitável. O terceiro item, que é a atividade de controle, trata das ações que permitem a redução ou administração dos riscos identificados, desde que executadas tempestivamente e de maneira adequada. As atividades de controle podem ser classificadas como de prevenção ou de detecção, estabelecendo os limites para os funcionários agirem em nome da entidade e autorizando, assim, atividades e transações que necessitam de aprovação superior para a sua efetivação. A conciliação e revisão de desempenho analisam e confrontam dados. A segurança física tende à proteção dos valores da entidade contra o uso, compra ou venda não autorizada. A segregação de função é a divisão de atribuições entre diferentes pessoas.
e temos dois tipos de sistemas informatizados. O primeiro abrange o controle nos centros de processamento de dados e na aquisição, desenvolvimento e manutenção de programas de sistema. O segundo trata do controle existente nos aplicativos corporativos, os quais têm a finalidade de garantir a integridade e a veracidade dos dados e das transações. Bem, a normatização interna é a definição formal das regras internas necessárias ao funcionamento da entidade. As regras devem ser de fácil acesso para os funcionários da organização definirem as suas responsabilidades, as políticas corporativas, os fluxos operacionais, as funções e os procedimentos. A informação e comunicação deve ser efetivada a acontecer em todos os sentidos na entidade, fluindo de baixo para cima, de cima para baixo e horizontalmente. O monitoramento avalia o bom funcionamento dos controles internos, feito por meio do acompanhamento contínuo das atividades, de inspeções periódicas em loco e por avaliações específicas, internas e externas. A avaliação dos controles internos, o roteiro de verificação, é composto de perguntas que ajudam a estimar a eficácia dos controles internos do órgão-unidade. As informações são obtidas a partir de entrevistas com gestores, análise documental e de dados secundários, coleta e análise de dados primários e a verificação em loco. De acordo com as informações que se deseja obter, algumas questões são tratadas com a gerência do órgão e outras com a gerência do programa ou das ações auditadas. Nesse sentido, nós começamos a falar agora sobre as considerações finais sobre controle externo e interno. Bem, pessoal, a gente não pode esquecer que o artigo 74 da Constituição Federal define a integração dos controles externo e interno, em que um é a extensão do outro, trabalhando e cooperando e zelando pela coisa pública. O papel do controle interno diz respeito à verificação, em sentido mais ampliado, dos atos da gestão administrativa, tanto no sentido de correção de rumos, quanto no auxílio do controle externo. Agora, no desempenho de função fiscalizadora. O objetivo comum entre os dois controles é a boa utilização dos recursos públicos. Por serem elementos de um sistema constitucional, a ideia é que se aproveite essa cooperação de modo que se atinja esse objetivo de boa utilização dos recursos humanos de forma plena. Sendo assim, fica ressaltada aqui a importância do controle interno na medida em que as suas ações antecipam-se à do controle externo, contribuindo para a menor demanda de atuação desse controle externo, além de depurar as ações dos agentes públicos e de preservar e orientar a administração pública. O que se deve ficar claro é que o controle interno e externo da administração pública são primordiais para diminuir qualquer erro, qualquer negligência e, principalmente, combater a corrupção. Agir de forma a fiscalizar e zelar pelo bem público deve ser a premissa maior de todo agente público. Sempre temos que lembrar que gerir ou trabalhar com recursos públicos é cuidar do que é de todos, é cuidar do que é meu, do que é seu, é cuidar do coletivo. Nesse sentido, finalizamos aqui as nossas videoaulas. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês a entender esse instituto tão importante e essencial para um técnico em serviços públicos. Eu agradeço de coração a oportunidade. Fiquei imensamente feliz em gravar essas aulas e interagir com vocês. Espero que sejam muito felizes, que sejam iluminados os estudos de todos nós e tudo que a gente fizer e que o caminho de cada um de vocês seja de muita paz e de muita sabedoria. Hoje, gente, o abraço é coletivo. Para todos que estudam, ensinam, administram, enfim, que são engrenagem para que tudo isso aqui aconteça. Eu espero você no módulo 4, em que estudaremos a Lei de Responsabilidade Fiscal juntos. Até lá, fiquem com Deus e tchau!